Hoje eu vou falar de um estudo aqui que eu fiz, que é busque a justiça de Deus e não a dos homens. Então, eu falei para você que estudar a Bíblia, para mim ficou mais fácil quando eu relaciono a Bíblia toda como buscar o reino de Deus. E Jesus, ele deixou mensagem nas parábolas que é para os reinantes entender. Então, eu vou falar aqui da parábola do fariseu e do republicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. E Jesus contou essa parábola. Então, olha só. Homens que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros homens. Então, Jesus contou essa parábola para eles. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, eu fiz algumas anotações, né? Então, assim, você viu, Deus te justifica, o homem não se justifica e nem justifica outro homem. O único ser que tem o poder de justificar alguém é o Pai, Deus. Então, é legal que aqui a gente pode ver que tem níveis de confiança. Então, eu anotei aqui os níveis de confiança. Em primeiro lugar, você tem que confiar e amar o Pai. Em segundo lugar, confie e ame a você mesmo, assim como o Pai te ama. Em terceiro lugar, ame o próximo, assim como o Pai ama. Então, esses são os níveis de confiança que a gente tem que ter. Não ame e nem confie em ninguém mais do que o Pai. Ninguém é maior do que o Pai. Se o Pai não fez algo que você pediu para ele, é porque não era coisa dele, era coisa dos outros. Então, admire somente o Pai, ninguém é maior que o Pai. E somente o Pai é maior que você. Eu coloquei aqui para a gente tomar cuidado, não inverter a ordem de confiança, porque a gente vai se dar muito bem na vida se a gente manter a ordem da confiança. Então, não coloque ninguém entre você e o Pai. Nem seus filhos, nem seu cônjuge, nem os seus pais terrestres e muito menos os religiosos. Se você manter a ordem de confiança, tudo vai dar certo. E eu coloquei para acessar o reino de Deus é preciso ter humildade. E coloquei aqui também para a gente não confundir humildade com tolice. Então, o que é humildade? Humildade é uma pessoa que
que ele exalta somente a Deus, como nesse trecho da Bíblia. Tem duas pessoas orando. Uma pessoa está orando e ela está se justificando que ela é melhor do que o outro, que é pecador. E todos nós somos pecadores. E a gente não é melhor que ninguém. Não cabe a nós fazer esse julgamento. Então, você viu que esse cara é o cara que o pai admira. Que ele bate no peito e fala: Pai, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Então, isso é ser humilde. É você se colocar na posição que só o pai é maior que você. E o pai te justifica. Isso é humildade. Então, não se rebaixe para ninguém. Você está acima de todos e abaixo do pai. Olhe para o pai como ele olha para você. E olhe para o próximo como ele olha. Como que o pai olha para o próximo? Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumente a nossa fé. E olha que legal que eu vou falar para a gente fechar, né? Depois eu vou dar um exemplo, né? Então, assim, ó, o reino de Deus, isso aqui eu estou lendo a Bíblia, tá? O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de nós, no meio de vocês. E Deus ainda fala, como os apóstolos eles pedem para que Deus aumente a nossa fé, ele respondeu, né? Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue tudo na nossa vida. Então você vê assim, né? Do tamanho de um grão de mostarda. Então, falta muita fé, né? A gente não tem fé, você não tem fé. Então é isso que a gente tem que trabalhar. E admirar é admirar somente o Pai. Porque as pessoas, elas fazem o que elas querem da gente. E aí tem um exemplo legal disso, que é assim, né, da árvore que eu estava falando. Se você quer fazer uma árvore de maçã, acreditar que ela é uma árvore de pera. Então você vai e você arranca todas as maçãs da árvore e começa a bater nela. Bate nela e chama a gente para bater nela, para machucar ela. E até a hora que ela não aguenta mais. E enquanto ela apanha, você fica falando para ela que ela é pera, que ela dá pera e que ela é uma árvore de pera. E a hora que ela não aguenta mais apanhar, ela dorme, desmaia. E quando ela acorda, você foi lá e pendurou pera nela, você colocou folha de pera na árvore. E ela acorda, ela sente o cheiro de pera. E ela fala: mas que estranho, não sou pera, porque estou sentindo o cheiro de pera e meu fruto é pera. E aí tem pessoas do lado falando que ela é pera. E aí ela
ela acredita e fala, nossa, meu Deus, eu tive um pesadelo achando que eu era maçã. Então, a partir daquele momento, ela acreditou que ela era uma árvore de pera. Então, é isso que as pessoas fazem. É isso que atrapalha a identidade da pessoa, né? Isso atrapalha a identidade das pessoas, exatamente. Porque as pessoas, elas modificam a sua identidade conforme quem você admira. Se você admira um certo tipo de pessoa, ela vai fazer você acreditar que você é igual a ela. E na verdade você não é igual a ela. O que a gente tem que fazer é elevar o nosso pensamento a Deus e descobrir nosso verdadeiro propósito. Porque a sua identidade, a nossa identidade é a imagem e semelhança de Deus. E o nosso propósito, Deus vai colocar no nosso coração. E a palavra que eu tenho hoje é que Deus quer que a gente seja uma vinha. Então, você imagina que eu tô passando por isso. Hoje, Deus está me moldando. Deus, ele tá me fazendo acreditar que eu sou uma vinha. E que eu dou frutos, que eu vou ter uva pendurada em mim. E um negócio que é interessante, se você imaginar, quanto mais fruto você dá, quanto mais uva tiver nos seus galhos, é interessante, né? Porque você imagina que tem gente vindo e pegando os frutos para comer, porque eles precisam do fruto. E você consegue alimentar muita gente com esses frutos, então você tem que ficar satisfeito com isso, você tem que ficar feliz. E é isso que Deus quer. Se você retém o fruto, Deus ele me fez acreditar que eu sou uma vinha e eu estou dando fruto. E se eu reter o fruto vai estragar e o fruto é para servir as pessoas. Embora tem gente que não vai gostar, tem gente que vai jogar pedra, porque eles querem o seu fruto, mas não são humildes o suficiente para buscar, então eles vão te jogar pedra. E essa é a palavra de hoje. E eu espero que possa ajudar muito a gente e quem tiver acesso a esse estudo.